Basílio da Gama, um dos principais nomes do arcadismo, é conhecido pelo épico Uruguai, um clássico da poesia brasileira do século XVIII. Mas só agora leitores e estudiosos podem conhecer o poema As Minas de Ouro do Brasil, que foi escrito em latim e permaneceu inédito por mais de 250 anos. O Entre Linhas conversou com o poeta e professor de literatura da USP, Augusto Massi, que assina um dos textos de apresentação do livro e falou sobre a importância da descoberta e publicação da obra, que trata pioneiramente do garimpo de ouro e da exploração da mão de obra escrava no Brasil. Augusto Massi, a gente está aqui em mãos com As Minas de Ouro do Brasil, do Basílio da Gama, e num dos textos de apresentação você escreve que é inacreditável que um poeta da centralidade de Basílio da Gama, autor de O Uruguai, uma das raras obras-primas da poesia luso-brasileira do século XVIII, tenha esperado mais de 2 séculos para que sua primeira obra viesse à luz. A gente está diante de uma obra que tem uma importância pelo seu teor propriamente poético, mas também pela história de como essa publicação veio à luz, né? Eu poderia começar falando, pode parecer hiperbólico, mas na verdade eu acho esse livro um dos livros mais importantes, se não for o mais importante, publicado no Brasil nos últimos 10 anos. Então não é uma obra para especialista, é uma obra que pode interessar assim, a sociólogos, economistas, geógrafos, historiadores. Eu acho que ela é um acontecimento, né? Ainda mais por esse motivo que a gente comentou, de ser um poeta tão central. Se sabia desse manuscrito. Esse manuscrito, vamos dizer, tem um percurso muito acidentado. Se sabe pela primeira vez de que um cônsul brasileiro em Trieste, Ivan Galvão, compra de uma família muito importante italiana, o Conde della Staffa, em Perúdia. É uma família que tem até hoje uma biblioteca importante e tudo. Ele falece em 1960, volta ao Brasil. Ele comprou em 1938, volta ao Brasil em 1960, quando ele falece. A Livraria Cosmos, no Rio de Janeiro, adquire toda a coleção dele. E o Rubens Borba de Moraes, que é uma figura que todo mundo sabe da importância, Grande bibliófilo, né? Um bibliófilo, e graças a ele, toda essa bibliografia do período colonial foi mapeada também. Ele vai e compra. Quando falece o Rubens Borba de Moraes, o grande amigo dele, José Midlin, vamos dizer, que eu acho que eles deviam ter um acordo até de amizade, de um ficar com a biblioteca do outro, caso, né, vamos dizer, a morte de um deles passaria ao amigo, e veio parar aqui nessa biblioteca. Onde conversamos aqui, né, neste momento. E é bonito porque aí eu, como professor de literatura brasileira, dou aula de período colonial, dou também de modernismo, mas fazendo uma revista da área de pós-graduação, a Revista Teresa, no número 21, nós fizemos uma homenagem ao Basílio da Gama, com mais de 800 páginas, reunindo toda a produção dele. Foi eu e o professor Murilo Marcondes de Moura, meu colega na USP, e a professora Vânia Pinheiro Chaves, da Universidade de Lisboa, em Portugal. E quando ela vem ao Brasil, ela procura o José Midlin e o Rubens Borba de Moraes. Os dois estavam vivos, e eles mostram o manuscrito e dão uma cópia fotografada para ela, super bem definida, para ela poder trabalhar. E ela passou mais de 20 anos tentando arranjar alguém que traduzisse do latim, poema originalmente escrito em latim, para o português. E aí a professora Alessandra de Brito assume a tarefa, é o doutorado dela, que ela defende em 2005, e eu fiquei sabendo em conversas, era o período da pandemia, nos falávamos assim, online e tudo, eu não conhecia ela pessoalmente, e eu, já sabendo da importância do Basílio da Gama, fiquei um pouco assim, não acredito realmente que um livro inédito de um poeta que é um poeta muito importante, a ponto do Machado de Assis falar que ele tem, vamos dizer, a melodia mais harmoniosa. Chegou a pensar, inclusive, o Machado fazer uma biografia do Basílio. Tem ensaios do Antônio Cândido, tem ensaios do Sérgio Buarque de Holanda, vamos dizer, o João Adolfo Hansen, que conhece o período, sabe da importância, quer dizer, o Ivan Teixeira.
Então, é um grupo de pessoas que estudavam e falaram assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Aí eu procurei o Sérgio Miceli, o atual editor da EDUSP, e o Plínio, também que é, vamos dizer, editor da Atelier, e que, vamos dizer, ambos de cara, especialmente o Plínio, que cuidou inclusive da edição, do projeto gráfico, não é? Fez uma edição talvez das mais bonitas, digna realmente do manuscrito. Então essa edição, ela de alguma maneira honra ele, porque tem dos dois lados do Atlântico envolvido professores do Brasil e intelectuais, professores, tradutores também de Portugal. Agora, ele escreve em latim, isso é uma coisa interessante, porque o Uruguai é escrito em português, né? É uma ótima observação, porque tem uma coisa também curiosa no Basílio, né, que ele foi assim muito detratado sempre, né? Tem um padre jesuíta, vamos dizer, Lourenço Caulin, que escreveu uma longa, vamos dizer, um panfleto mesmo, assim, longo, contra o Basílio da Gama, porque ele tinha traído os jesuítas, ele vai para o lado do Marquês de Pombal. Que só para quem não conhece, representa de certa maneira o iluminismo, o racionalismo e, portanto, é um pouco, ou muito, anti-eclesiástico, né? Então você imagina, ali eram os dois grandes polos, né? A gente falar assim de polarização, naquele momento... Ele passou de um lado para o outro, né? Ele fez uma mudança e, vamos dizer, e esse caso, acho que esse padre, o Lourenço Caulin, vamos dizer, fala muito mal. Desqualifica o latim dele, e né? aí faz afirmações que vão ser reproduzidas pelo Pedro Calmão, pelo Wilson Martins, por vários outros críticos, e você vê sempre aquela desconfiança. Ele é nascido na atual Tiradentes, né? Tinha outro nome na época. Qual é a relação dele com os outros Árcades, que era um grupo que teve alguns representantes que depois participaram da Inconfidência Mineira? Olha, assim, eu costumo, quando eu dou aula, separar assim, que tem quase duas gerações. E eu uso o Cláudio Manuel da Costa como o primeiro representante. Foi, assim, alguém que fez o caminho tradicional. Quando chega a nova geração e o Basílio representa esse grupo, que inclusive sai do Brasil e é mais ousado, porque já tem inclusive um estofo, a gente percebe que o Cláudio vai escrever uma épica, que é Vila Rica, contar a história baseado no Basílio da Gama. O Basílio tem realmente um protagonismo, ele é um autor mais ousado, mas ele não perde o diálogo com os Árcades. Então a gente tem Tomás Antônio Gonzaga, a gente tem Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, todos ligados ao Brasil, e tem alguns autores que estão ligados ao Basílio na Europa e que também transitam por lá. Alguns até são autores assim episódicos, mas que, vamos dizer, estudaram em Montpellier, já é uma variante, não se passa por Coimbra. Então você nota que há uma grande mudança em pouquíssimo tempo. Em 1769, né, você pensar em 1801 a família real está aqui, o Basílio da Gama foi um sujeito que a história, vamos dizer, está toda hora deslocando os papéis que ele vai exercer. Ele é um autor que a história literária tradicional falaria assim, nós não podemos projetar coisas, temos que ler de acordo com o que era o texto na época, como que era entendido, não cometer nenhum anacronismo. E, de repente, no caso do Basílio, eu sinto que isso não pode se aplicar, porque ele é um autor que escapou, ele pegou esse momento de transição onde as coisas estão mudando e ele respondeu a essas mudanças. Esse é um livro, quando eu falo que interessa a todo mundo, né, um geógrafo, um geólogo, as descrições técnicas, é um poema didático, ele tem a preocupação realmente do que era mais avançado de ciência naquela época, de mineralogia, tudo, ele estava preparado. Ele era um intelectual jesuíta, jovem, e se preparou para escrever esse livro. Mas claro que nós, olhando com os olhos de hoje, todas as descrições que ele faz realmente do trabalho nas minas é de uma brutalidade que não se tinha esse testemunho.
A Retórica é a série de comentários sobre Cícero em que Brunetto Latini, literato e político do século XIII, formula ideias inovadoras sobre a arte de governar com sabedoria. Sitiado em Lagos, reúne os textos que Abdias Nascimento, referência na luta antirracista, produziu por ocasião de um festival na Nigéria, no qual contestou a imagem oficial do Brasil como democracia racial. No romance Os Vulneráveis, da norte-americana Sigrid Nunes, personagens que convivem num apartamento nova-iorquino no início da pandemia compõem um instantâneo tão sensível quanto irônico da vulnerabilidade subjetiva e coletiva. E Ritmo Humanegrítico é uma antologia poética de Kuti, escritor e dramaturgo cuja poesia é atravessada pela questão racial e pelo sentido crítico em relação às tecnologias e aos poderes contemporâneos. Depois do intervalo, um bate-papo com a escritora Silvana Tavano sobre seu novo romance, Ressuscitar Mamutes. O Entre Linhas volta já. Em seu segundo romance, Ressuscitar Mamutes, a escritora Silvana Tavano cruza especulações científicas com o registro de uma experiência de luto para compor uma narrativa que aborda de modo imaginativo e comovente as possibilidades de lidar com o tempo. Silvana, seu segundo romance é, em larga medida, uma evocação da figura da mãe, da narradora, a evocação daquilo que ela foi e daquilo que ela poderia ser. Mas o livro tem um título e um início, Ressuscitar Mamutes, que remete à pré-história da humanidade e da Terra. Qual é a relação entre os dois fatos? Ressuscitar Mamutes, aquele trecho inicial, é o trecho inicial do livro, e o documentário que a narradora descreve ali, ele de fato aconteceu. Foi um documentário que eu assisti durante a pandemia, um documentário sobre ressuscitar mamutes, cientistas dizendo que eles estavam buscando a partir de ossos escavados, encontrados de mamutes de milhares de anos atrás, extrair o DNA e a partir dessa pesquisa fazer Isso é de clonagem, né? É, uma clonagem mesmo. A partir disso eu comecei a pensar nessa ideia, porque, na verdade, o livro não é sobre essa mãe que a narradora traz à tona, é sobre o tempo. Conforme eu fui escrevendo, eu chamava de fragtempos, porque eu escrevia entre dar uma aula online e cozinhar e lavar roupa, aquela nossa rotina louca daquela época distópica, eu escrevia pequenos textos que eu chamava de fragtempos porque eram pensamentos, ideias que me vinham a respeito daquele tempo que a gente estava vivendo. E essa mãe começou a aparecer, a se enfronhar na narrativa, e eu percebi a certa altura que que essa personagem estava vindo para encarnar o próprio tempo. Você parte de uma reflexão sobre um passado que pode ser restaurado ou ressuscitado, que te conduz a uma reflexão sobre o tempo, em que entram várias referências, dentro de um livro muito ensaístico. Há, por exemplo, reflexões do Santo Agostinho, nas Confissões, que aparecem aqui, para depois, essas reflexões de caráter ensaístico, e que chegam a ser conceituais ou abstratas em dado momento, elas se materializam na relação da narradora com a mãe já morta, e aí a questão do tempo e de como essa mãe pode ser ressuscitada de alguma maneira se coloca, e essa ressurreição se dá pela imaginação, num paralelo entre literatura e essa operação de redenção do passado. O que a literatura faz é ressuscitar passados e inventar futuros, E nesse aspecto, quer dizer, essa ligação que acabou tendo com a ciência, em alguns dessas tentativas ensaísticas que eu fiz no livro, nós que escrevemos não deixamos de ser um pouco cientistas também, no sentido de que
O que a gente faz é imaginar, e se for assim? E se tivesse sido assado, né? Lançar hipóteses. Embora seja um livro mais sobre o tempo do que, como eu falei inicialmente, a evocação dessa figura materna, ela aparece, né, principalmente nos 3/4 finais do livro, aparece centralmente na narrativa a figura da mãe, mas aparece em tempos diferentes, né? Explica para quem não leu como são esses tempos, essas temporalidades que se refletem até no tempo verbal utilizado. Os planos para o passado são vidas que essa narradora imagina que a mãe poderia ter tido. Quase uma tentativa de ser mágica, de tentar interferir no passado e imaginar que a vida poderia ter sido diferente e desenhar essa vida na literatura que traz esse poder para a gente, né? Esse tempo verbal poderoso dá à narradora o poder de modificar o destino dessa mãe, né? Situações, fatos que ela viveu que não foram absolutamente felizes, né? Uma pequena mudança no tempo verbal faz com que tudo pudesse ter sido diferente, né? Basicamente é essa a artimanha, né? O artifício que a narradora usa para trazer à luz uma mãe que teve uma vida mais feliz. E depois dos planos para o passado, a gente tem uma seção, um capítulo do livro chamado Memória de Futuros, né? Já mais um título paradoxal, né? Você lembrar de algo que ainda não aconteceu. Isso tá o tempo todo no livro, né? O que eu tentei pôr em cena foi esse tempo simultâneo, né? Quando essa mãe encarna o tempo e vai para o passado e muda tudo, e vai para o futuro e imagina outras coisas, ou coisas que nem chegaram a acontecer, como poderia ter sido, é colocar em cena o que Santo Agostinho fala, né? Que a gente vive em 3 tempos. A gente vive no presente do passado, no presente do presente e no presente do futuro. Mas é um eterno presente em que os tempos acontecem simultaneamente. Que outras referências ensaísticas comparecem nesse livro? Eu li muitas coisas e conversei bastante com pessoas que conhecem bastante Freud para me arriscar a escrever sobre o que ele chama de après-coup, né? Que não é déjà vu, que não, enfim, é uma outra situação e que a gente vivencia de uma forma tão forte, né? Quando você traduz para a vida isso é muito real, né? Mas quando você vai escrever teoricamente sobre o que o Freud quis dizer, foi difícil, né? Então acho que eu até me arrisquei um pouco ali, menos com o Contato do Caligares, que na verdade tem esse artigo da Folha, mas na época, muitos anos antes, como jornalista, eu entrevistei o Contato e a gente conversou sobre isso, e eu achei tão bonito o que ele disse na época, nunca pensei que depois de tantos anos a ideia fosse voltar para falar de pentimento, né? Pentimento quer dizer arrependimento, e o artista se arrependeu de ter pintado aquilo, pinta outra coisa Exatamente. por cima, mas algo daquilo que foi recoberto, Tá lá. de alguma forma está presente. Tá presente. E é um pouco isso que acontece no seu livro também, né? Essa imaginação ficcional sobre uma vida possível para a mãe carrega todos os traços e tons que estavam nela. Eu acho que, inclusive, tudo que eu venho lendo, cada vez mais eu vejo esse hibridismo na literatura, né? Dificilmente você vai ler um romance que tá só na ficção o tempo todo, sem ensaiar alguma ideia, sem se mesclar com poesia, eventualmente, com crônica. E isso só enriquece a narrativa, né? Então, eu fui gostando de experimentar essas coisas, né? De ensaiar essas coisas. E fui pesquisando mais, né? Algumas já estavam comigo, né? E foram se colocando e foi um caminho que se mostrou interessante para pesquisar como narrativa. A minha sugestão de livro, eu acabei de ler, muito bom, é A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. É muito bom, é uma distopia, é um pouco parecido com o Conto da Aia, 1984. Acontece no futuro próximo, é uma história um pouco amedrontante, um pouco preocupante no momento que a gente está vivendo tão instável no mundo.
mas é muito interessante e eu recomendo muito. A minha indicação é Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando Moraes, porque o Fernando Moraes é um ótimo biógrafo, tudo que ele escreve é ótimo. E esse livro é bom porque ele é muito longo, então você se envolve muito, querendo ou não. Passei muito tempo lendo. Enfim, Chateau é um personagem maravilhoso, muito complexo, horrível e muito interessante. E essa é a minha recomendação. O Entre Linhas de hoje termina com trechos de entrevista do escritor, professor, cineasta e dramaturgo Márcio Souza, que nasceu em Manaus, no Amazonas, em 1946 e morreu no último dia 12 de agosto. Marcada pela investigação histórica e por preocupações políticas e ambientais, a obra de Márcio Souza compreende cerca de 40 livros, entre eles Galvez, Imperador do Acre e Média Maria. Até a semana que vem. O que você tem lido, hein? Atualmente eu só tenho lido coisas orientais, que eu estou fazendo as 1001 Noites, então eu só quero saber de Alá, de... Você tem alguma grande frustração? Não, nenhuma. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que eu sou acriano. Não é nenhum desdouro ser acriano, mas eu sou amazonense, é bem diferente. Digamos que você não tivesse tido na sua vida um momento de liberdade para falar determinadas coisas que você gostaria de falar. Aqui, como esse programa não é visto por ninguém, você pode falar, olhando para aquela câmera, diz tudo que de repente você queria falar e não conseguiu. Fala para eles. Bom, essas perguntas de o que é que você gostaria de falar, eu acho que eu falei sempre o que eu bem entendi, amor. Nunca ninguém, mesmo durante a ditadura, escritor foi para a cadeia por motivos políticos e não literários. O Brasil nunca impediu ninguém de falar, na verdade. Nem, se você não falou, quem não falou porque foi impedido, foi porque não quis. Talvez a vontade... Eu nunca disse é que muita gente que diz que não disse porque foi obrigada a não dizer, na verdade não teve coragem de dizer. Tá bom, dá um abraço aqui, que a única coisa falsa que tem esse programa é o abraço. Eu acho que além do luto, o que move os dois livros é o tempo. Porque no último sábado é o tempo de um luto e o tempo de uma gestação, né? Que move a narrativa, né? E o tempo é o que move esses mamutes e essa mãe pelo passado, pelo futuro, pelo presente, por todos os tempos.